Meu muito bom dia a todos que estão acompanhando essa live da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, a SIC, pelo Instagram e pelo Facebook. Eu sou Augusto Fonseca da Costa, sou médico, mas também sou empresário e pretendo trazer aqui uma visão dos dois pontos de vista sobre essa panicudemia que está nos atingindo com efeitos provavelmente mais danosos, mais nocivos do que a própria pandemia do vírus. Quero agradecer à diretoria da SIC pela oportunidade da gente poder trazer aqui alguns esclarecimentos e alguns dados em nível mundial sobre essa questão que tem nos afligido bastante devido ao alto grau de desinformação que tem havido em todos os níveis, em todas as esferas de poder, incluindo a imprensa internacional. A própria comunidade médica está também bastante dividida, bastante desinformada e bastante até confusa com as marchas e contramarchas das publicações de trabalhos científicos ou não científicos, por conhecimento empírico, que é oriundo da experiência. Então a gente vai tentar trazer alguns dados para que você possa você mesmo julgar. Nós não vamos emitir um julgamento, mas nós vamos trazer dados para que todos possam fazer algum grau de discernimento em cima de dados e fatos. Olá, muito bom dia a todos. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje, segunda-feira, 17 de agosto de 2020. E o nosso assunto, erros e acertos nas medidas de proteção ao coronavírus. E o nosso convidado, como vocês viram há pouco, é o Augusto Fonseca da Costa, que é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, tem pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é fundador e presidente da Associação Brasileira de Vítimas de Aviação Civil. Eu tive que simplificar um pouco o seu currículo, doutor, porque é bastante extenso. Quero agradecer a todos que nos acompanham. Nós estamos fazendo transmissão aqui por duas plataformas, do Facebook e também pelo Instagram, no perfil ASIC Cascavel. Doutor, nós estamos caminhando para 21 milhões de casos no mundo, com 750 mil mortes, por coronavírus. Diante desses números, essa é uma das maiores catástrofes públicas, de saúde da história do mundo. Por que, doutor Augusto, em pleno século XXI e com tantas tecnologias, estamos ainda tão expostos a situações como essa? Olha, o motivo principal é porque a evolução tecnológica, que hoje é generalizada, está dentro das nossas casas, Todo mundo hoje em dia tem um bom número de computadores no seu trabalho, na sua casa. Essa evolução não se fez acompanhada de uma evolução ética. Por isso, desde o início houve sonegação de informações sobre o vírus, já na origem, lá na China. Retardo da Organização Mundial de Saúde em enquadrar como pandemia, um uso político e ideológico dessa pandemia, distorcendo estatísticas, condutas médicas, etc., sob a alegação de falta de pesquisas protocolares, que demoram anos e são impossíveis de uso em plena guerra, onde você está diante de uma situação de fronte, de batalha. Numa guerra como nós estamos vivendo, contra um vírus desconhecido, nós não podemos, na cabeceira do leito como médicos, ficar pensando em aguardar 2, 3, 4, 5, 10 anos uma pesquisa estruturada, com ensaios duplo cego, randomizados, para que se decida qual a droga ideal ou quais são as drogas ideais. Isso tem que ficar a critério do médico, dentro do bom senso, do conhecimento que ele tem no momento. Todos os medicamentos, antes de irem para uma pesquisa estruturada como essa, eles de algum modo foram testados na clínica diária. De modo que todo o conhecimento científico começa com quase que uma aventura. Alguém experimenta em desespero para ver se funciona. Claro que a gente tem que ter a crítica de ir aguardando os estudos, ficar provado que se funciona ou se não funciona, tomar atitude de acordo. Veja só, desinformação de tal modo que do ano passado para cá, de 2019 a 2020, caiu o número de 70 mil mortes por doenças respiratórias e cardiológicas. Isso não existe. Em nenhum perfil epidemiológico, estatístico, pode existir uma queda desse tamanho em apenas um ano. Por quê?
Porque todas as mortes hoje, com ou por Covid, tudo bem que, de fato, comprovadamente que foi a Covid que matou, é justo que vão para a estatística. Agora, só porque a pessoa morreu atropelada, mas tinha teste positivo para a Covid, não tem cabimento ser contabilizado como morte por Covid. Isso gera uma insegurança, um pânico desnecessário. Não que a gente não tenha que tomar os devidos cuidados, nós temos que tomar os cuidados devidos. Usar máscara, que não estamos usando aqui, porque estamos mantendo um distanciamento em relação ao nosso entrevistador, e até o momento que começou a live, nós estávamos todos aqui mascarados. Veja só, nos cartórios de registro civil do Brasil, que é uma fonte que não mente, nós tivemos em junho de 2019, eu tenho que consultar os dados aqui, por isso às vezes eu vou afastar um pouco o olhar da câmera. Em junho de 2019, teve 119.390 mortes em julho. Em julho de 2020, 113.475. Ou seja, 6.000 mortes a menos no mês. Por que isso? Porque foram diminuídas algumas mortes, muitas mortes por trânsito, devido à própria restrição da movimentação da população. E, no geral, praticamente nós estamos tendo o mesmo perfil de mortes no inverno por doenças respiratórias, como sempre houve. Tem um estudo de Carl Frisson, que é um médico britânico, que recentemente publicou que a maioria das pessoas é imune ao vírus da Covid. Veja só, essa é uma notícia fresca. Por quê? Porque você pode não ter uma imunidade específica de anticorpos contra o coronavírus, o SARS-CoV-2, mas você já teve algum resfriado, alguma gripe por algum parente do atual coronavírus. Isso te dá uma proteção através das células T, que é um assunto mais técnico, mas isso justifica porque muita gente passou pela Covid sem nem perceber ou com algum sintoma mais leve. Nós vamos trazer números aqui que comprovam isso. Veja só, olha como exemplo de distorção. A Prefeitura Municipal de Paulistana, no Piauí, quase que comemorou o primeiro óbito por Covid-19, na certa perseguindo verbas federais e etc. e tal. O sujeito morreu por um acidente, olha só como foi lido, como foi escrito isso na publicação dessa prefeitura. Causa principal da morte, acidente de tráfego com traumatismo crânioencefálico e como causa contribuinte SARS-CoV-19. Para ser causa contribuinte de uma morte por traumatismo craniano, é preciso que a pessoa tivesse algum distúrbio causado pela Covid-19, ele estava dirigindo e desmaiou, alguma coisa. Não houve nada disso. É simplesmente uma forma de distorcer os números para obter estatística favorável ao recebimento de verbas, ao faturamento de alguns maus hospitais, ao faturamento de venda de aparelhos de respiração que hoje estão se comprovando superutilizados. Não é? Você não precisa usar de imediato como era. Não é? Então nós vamos comentar alguns desses aspectos aqui. O Dr. Richard Horton, editor-chefe da atual revista The Lancet, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo, denunciou que grande parte das pesquisas médicas publicadas não são confiáveis, até mesmo falsas. De fato, a revista teve que se retratar publicamente recentemente por ter publicado um estudo falho contra o uso da hidroxicloroquina. Não se sabe se a hidroxicloroquina resolve ou se ela não resolve, mas por via das dúvidas, quando você não tem nada a fazer, você tem que fazer o que está ao seu alcance. Não foi só na China que foi ocultada a disseminação dessa virose. Há indícios na Itália, no Brasil, que desde meados de 2019 o vírus já circulava com baixa letalidade. Muito bem. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje segunda-feira, 17 de agosto, e o nosso convidado é o Dr. Augusto Fonseca da Costa, que fala sobre erros e acertos nas medidas de proteção ao coronavírus.
Doutor, uma outra polêmica mundial que se estabeleceu é a seguinte: muitos países, houve exceções, adotaram o lockdown como medida prioritária no enfrentamento ao contágio e às mortes provocadas pelo coronavírus. Essa prática, como alguns especialistas dizem, nem de longe possui a eficácia que se espera. Qual é, doutor, a sua opinião a respeito disso? Olha, nem se trata mais de opinião minha ou de qualquer um. Trata-se de uma constatação, de uma triste constatação. Os perfis de evolução da pandemia dependeram de vários fatores, sendo a prática de lockdowns radicais, quarentenas horizontais, atingindo todos e não apenas os mais vulneráveis, elas se provaram medidas muito onerosas em termos sociais e econômicos, apresentando impacto questionável sobre o controle do vírus, mesmo que tenha havido. O custo-benefício é negativo. Segundo a BBC News, dezenas de estudos científicos apontam que medidas de distanciamento social têm sido eficazes para reduzir o número de infectados e mortos ou diminuir a sobrecarga dos hospitais. Claro, como a gente percebe, no sentido de achatamento da curva, para que a estrutura de saúde possa se adequar e se preparar para o enfrentamento de uma epidemia. Acontece que isso só tem valor no início. Nós estamos há 5 meses, desde março de 2020, vivendo lockdowns abre e fecha, entra e sai. Mas, em geral, essas medidas não conseguem debelar a pandemia sozinhas. Sem a ajuda de testagem em massa ou rastreamento de infectados, e dependem muito da adesão popular em cada país, dependendo da sua cultura, da sua extensão geográfica, enfim, da sua condição até socioeconômica. Mesmo assim, com tudo isso, ultimamente foi publicado que a taxa de contágio no Brasil, que era de cada pessoa contamina quase 2, passou para cada pessoa contamina apenas 1. Devido a um certo distanciamento social específico, regulado, seletivo e também organizado. Não adianta prender todo mundo em casa num ambiente como o ambiente de uma favela, onde está todo mundo morando a meio metro de distância um do outro. Se uma pessoa for contaminada porque saiu furtivamente para ir numa rave, numa festa, num baile funk, ou foi trabalhar, quando ele volta, ele traz o vírus para dentro da casa, contaminando todo mundo, inclusive os seus avós e seus pais, que teoricamente deveriam estar, eles sim, as pessoas frágeis, as pessoas idosas, estarem segregadas e não toda a população de um país. Muito bem. Essa é a live das 10h30 da SIC e estamos falando aqui sobre os erros e os acertos na proteção ao coronavírus. Doutor, eu vou apresentar informações aqui de um estudo que foi feito por cerca de 600 médicos norte-americanos e que eles trazem uma comprovação que é bastante interessante, que merece ser analisada. O que eles dizem é o seguinte, que o erro no isolamento foi tão sério, esse isolamento radical, como o senhor estava se referindo agora há pouco, que uma das consequências disso de longo prazo vai ser a redução da expectativa de vida em alguns lugares do mundo em até 7 anos. Doutor, as consequências do coronavírus, na opinião do senhor, são realmente tão graves dessa forma? Eu creio que sim. Eu não consegui obter esses estudos, não deu tempo, né? Porque a gente fez tanta pesquisa, mas eu não duvido dessa possibilidade, já que um isolamento radical traz graves efeitos sobre a saúde mental e a saúde física das pessoas. Faz uma desagregação até familiar. Nesse período, aumentou enormemente o número de conflitos familiares, o número de divórcios, o número de agressões no ambiente doméstico. Então, nada disso está sendo contabilizado devidamente, devido à radicalidade do lockdown, né, do confinamento, e também à radicalidade das opiniões que se digladiam no meio de uma desinformação generalizada quanto a tudo isso. Doutor, uma outra questão que fica no ar e que é importante que se esclareça é a seguinte: por que países, como Estados Unidos e Brasil, têm números de casos de mortes tão elevados, né? Os Estados Unidos aí chegando a 170 mil
e o Brasil encostando em 110 mil mortes. São realmente números dramáticos, né? Alguma coisa especial, alguma coisa específica nesses lugares que favoreceu a circulação do vírus? Olha, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são países modernos, onde tem modernos sistemas de transporte, especialmente transporte aéreo, diferentemente de um país como, por exemplo, a Índia, que tem a segunda maior população do mundo, 1 bilhão e 400 milhões, está atrás apenas da China, com 1 bilhão e 600 milhões. Mas lá se anda a pé, no máximo se anda amontoado em trens, né? Aquela imagem das pessoas amontoadas em cima do vagão dos trens. Então o coronavírus é um vírus chique, ele anda de avião, ele não anda a pé. Para andar a pé ele demora muito para chegar, e isso é um dos motivos. Mas o principal motivo não é esse. Essa liderança dos Estados Unidos do Brasil é uma falsa visão, porque ela ignora questões demográficas, atividade econômica, estilos de vida, como eu disse, facilidade de transportes, etc. A visão justa é analisar o número de mortos por milhão de habitantes. Aí sim, você consegue um parâmetro que pode ser usado para comparar todos os países do mundo. Não ao mesmo tempo, porque cada país tem um timing, tem um tempo de início. Não se pode usar um número absoluto em países com condições tão diferentes. Por esse critério mais justo, o Brasil está em 11º lugar, não em segundo lugar, como é publicado, com 500 mortos por milhão. Melhor até que os Estados Unidos, que estão com mais que isso, um pouco mais, 505 milhões mortos por milhão de habitantes. Em letalidade, que é o que interessa mesmo é a letalidade, que é o número de mortos por casos de Covid. Porque se todo mundo pegar Covid e ninguém morrer, a letalidade é 0. E ela é medida assim, quantos mortos por 100 casos. No Brasil, hoje, publicado pela Organização Mundial de Saúde, hoje, às 5h48 da manhã, do dia 17 de agosto de 2020, o Brasil está com 3,23 mortos para cada 100 casos. Veja só, letalidade de 3,23%. Os Estados Unidos, que é um país extremamente mais avançado e evoluído, tem 3,17, ou seja, 3,23 ou 3,17 é a mesma coisa, está dentro da margem de erro. Veja só, o Brasil começou em 38º lugar em abril de 2020 em letalidade no mundo e veio evoluindo. 46, 58, 62. Hoje, agosto de 2020, nós estamos em 65º lugar, ou seja, tem 64 países onde se morre mais por Covid para cada 100 casos. Estamos aprendendo a tratar. Fomos até beneficiados por uma estrutura de saúde ampla, de acesso generalizado, como é o caso do SUS, graças ao artigo 196 da Constituição, saúde é direito de todos, dever do Estado, etc. e tal. E com isso, com todas as suas precariedades, o Sistema Único de Saúde tem conseguido enfrentar, não só o Sistema Único de Saúde, mas as clínicas particulares, enfim, todo o esforço despendido nisso. E pelo fato de ter aqui começado com 2 meses de atraso, vamos dizer assim, a pandemia, nós pudemos aprender com outros países e hoje a gente tem conseguido salvar, vamos fazer a conta, 3,23, 32 pacientes para cada 1.000, significa que nós estamos salvando 68 que iriam morrer, né? Desculpe, 68%, desculpe, 96,8%. Quer dizer, de 100 pessoas, 3 morrem, 97 se salvam. É um bom número, excelente número, é melhor até do que várias outras doenças. Então esse pânico que foi instilado na população tem sua razão de ser, a gente deve conscientizar a população, mas não tornar um alarme tal que tem gente cometendo suicídio por conta disso, gente. Tem gente entrando em depressão, tem danos enormes causados à estabilidade emocional das pessoas e das famílias. Nós não podemos ser irresponsáveis a esse ponto. Nós temos que esclarecer que estamos numa pandemia, sim, que temos que tomar os devidos cuidados, mas que não podemos transmitir pânico para a população a ponto do pânico ser pior do que a pandemia.
Então é o que eu chamo de panicodemia, né? Quer dizer, é pior do que a pandemia. Vale a pena eu revisar os números aqui de hoje, 17 de agosto, às 5h48 da manhã, publicados pela Organização Mundial de Brasília, que são válidos, Organização Mundial de Saúde, que são válidos para a data de ontem, obviamente, porque às 5 horas da manhã não se sabia quais são o número de casos e mortes do dia. Veja só, o Brasil teve uma taxa de mortalidade de 558 casos por milhão. Desculpe, 2.800 casos por milhão. Os Estados Unidos teve 2.800 casos. Então nós estamos muito parecidos. Olha só, quando a gente busca letalidade, como eu já comentei, nós estamos com 3,23. Os Estados Unidos com 3,17, aquela diferença pequena. Isso são dados de hoje, não é da semana passada nem nada. Atualização, nós estamos fazendo pesquisas e baixamos esses dados todos os dias. Estamos vendo uma diminuição, uma estabilidade na curva de casos por dia. Faz tempo que está ao redor de 1.000 casos, o que é um número também questionável, porque aí está embutido um monte de gente que morreu com Covid, mas que está sendo contabilizada como morte por Covid. Isso está cheio de casos assim, sendo denunciados no país. E estamos, além da estabilidade no número de novos casos, nós estamos tendo uma diminuição cada vez maior na taxa de mortes por caso. Isso é muito animador, porque significa que estamos aqui no Brasil aprendendo a tratar. Muito bem. Quero agradecer a todos que nos acompanham pela plataforma do Facebook e também do Instagram. Essa é a live das 10h30 da SIC. O assunto de hoje, erros e acertos nas medidas de proteção ao coronavírus, e quem conversa com a gente, que gentilmente atendeu ao nosso convite, é o Dr. Antônio Fonseca da Costa. Muito obrigado, doutor. Doutor, o senhor está fazendo coro aqui, a partir do momento que o senhor fala que essa morte por acidente que foi colocada como coronavírus, ou seja, são duas situações muito diferentes, né? Morrer de acidente colocado de coronavírus e realmente morrer, né, em função da doença. Ou seja, então esses números que estão sendo divulgados como oficiais são questionáveis, né? Então a pergunta que fica é a seguinte, doutor: a quem interessa ou ao que interessa manipular os números de mortes por Covid no Brasil, um assunto que é tão sério? Olha, há erros e acertos, que é o tema da nossa live de hoje, em todos os níveis da administração pública, no caso do Brasil, nos 3 poderes da República. Em todos os níveis: municipal, estadual, federal, no judiciário, no legislativo, no executivo. Nós não vamos fazer aqui uma defesa apaixonada, política ou ideológica, desse ou daquele nível, ou poder especificamente. Em nível federal, no Poder Executivo, eu colocaria como acertos a decretação precoce, em 4 de fevereiro já, do estado de emergência em saúde pública e estado de calamidade pública em 18 de março. Também seria um acerto a liberação de recursos para estados e municípios, os auxílios emergenciais que estão ainda em vigor, e a repatriação de brasileiros presos devido a quarentenas espalhadas pelo mundo. Como erros, o mais grosseiro foi não ter havido a suspensão de todos os voos provenientes da China, primariamente, e posteriormente de outros países contaminados. Antigamente, uma epidemia, para se tornar pandemia mundial, ela viajava de navio. Demorava 15 dias no oceano, chegava o navio, ficava interditado, ficava de quarentena no porto. Isso já aconteceu aqui no Brasil várias vezes, não é? Mas dava tempo de todo mundo se preparar. Hoje não. Hoje, epidemia em 12 horas, ou no máximo 24 horas, um vírus viaja para o outro lado do mundo. Isso é muito importante. Outro erro é ainda a falta de testagem maciça da população, já que o país é um dos que menos testa no mundo. Em menor grau, os maus exemplos dados pelo presidente da República ao expor a si mesmo e a outros ao risco de contaminação, saindo por aí sem máscara e tudo. Mas isso não é suficiente para
colocar nas costas do presidente ou da equipe ou do próprio ministro Pazuello, que está lá há 3 meses, a culpa como se fosse um genocida. Essas distorções é que são absurdas. Nós não temos que nos ater a esse tipo de propaganda de oposição. Nós temos que olhar fatos, e os fatos apontam noutra direção. A nível federal, mas também federal nos poderes judiciário e legislativo, houve poucos acertos e muitos erros, devido à politização das decisões para fazer oposição ao governo federal. Mas a nível estadual e municipal, em 26 estados e no Distrito Federal, e em 5.570 municípios, no geral, o que se viu e se vê até hoje foi e é um caos, com decisões precipitadas, conflitantes, marchas contra marchas, quarentenas seletivas por critérios insondáveis, aglomerações, desvios de verbas públicas, enfim, um rosário de desvios que matou muita gente, quase paralisou a economia que estava em recuperação e que deixará um legado de falências, insegurança jurídica, desemprego, doenças e mais mortes por fatores secundários à Covid e à luta contra ela. Muito bem. Quem nos acompanha hoje é o Dr. Augusto Fonseca da Costa. Quero fazer uma correção aqui. Doutor, uma outra situação que deve ser analisada e em função dos desdobramentos que isso está tendo, o ex-ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, que para alguns foi brilhante e colocam o nome dele à disposição, inclusive, para disputar a sucessão do Jair Bolsonaro, foi quem defendeu lá no começo, o isolamento total e que orientou, isso que eu entendo particularmente aqui como mais grave, que as pessoas com coronavírus só deveriam procurar ajuda médica a partir do momento em que estivessem sentindo falta de ar, né? Como médico, que leitura que o senhor faz a respeito dessa orientação? Olha, eu acho que esse foi o maior dos erros cometidos pelo Mandetta. Há outros, não é? Mas na época, ele estava preocupado não é com a saúde da população, e sim com a saúde do sistema de saúde. Porque nunca esteve. O sistema de saúde no Brasil sempre esteve à beira do colapso. Não é hoje que as UTIs estão lotadas por causa da Covid. Sempre estiveram. O Ministério Público sempre teve que pedir a juízes que decretasse a abertura de leitos de UTI em hospitais privados para compensar a falta de leitos no Sistema Único de Saúde. Privados, que eu digo privados não conveniados com o SUS. Então, essa carência não é de hoje. Eu acho que, como a maioria dos médicos também acha, que o nosso colega Mandetta agiu como uma vedete na mídia e em causa própria, para se projetar politicamente, sendo responsável por grande parte da postergação do fim desta tragédia que nos atingiu. Achatamento de curva, que é uma tese brilhante, uma medida brilhante, durante o período em que ela é cabível, não pode se estender como se estende por 5 meses. Quer dizer, deixou um legado negativo. Eu espero que ele se retrate e que ele contribua para que sejam corrigidos os rumos. Ninguém é perfeito, ninguém é obrigado a acertar na primeira vez. Mas a gente é obrigado a reconhecer quando erra. Doutor, uma outra... vamos fazer um exercício aqui, doutor. Vamos propor algumas orientações, se no caso o senhor fosse o ministro da Saúde. Que medidas o senhor teria adotado, principalmente para preservar vidas, empregos e empresas, porque nós temos um impacto generalizado dessa situação toda, A prioridade sempre é a vida. Mas, infelizmente, diante das medidas que foram adotadas, a gente percebe que muitas empresas já fecharam e muitas pessoas perderam a sua fonte de renda. E isso, segundo o que os especialistas dizem, vai se arrastar por muito tempo e alguns ainda enfatizam que isso também vai custar vidas. Se o senhor fosse ministro, de que forma o senhor teria agido, doutor? Essa é uma possibilidade bastante remota e, mesmo que ela se concretizasse, eu duraria 15 minutos no cargo. A primeira coisa que eu faria seria impedir todo o transporte aéreo ou marítimo de pessoas já logo no início, quando explodiu a coisa em janeiro de 2020. O que aconteceu? O tráfego aéreo continuou intenso durante todos os meses seguintes e só diminuiu não por força de
ação das autoridades da aviação, como o caso da nossa aqui do Brasil, nem por força de uma consciência, de uma autoconsciência das companhias aéreas. Foi porque o povo se retraiu e deixou de embarcar nos aviões. Ou seja, está quebrando um monte de companhia aérea, porque durante o mês de janeiro e fevereiro insistiram em faturar mais um pouquinho e transportar o vírus para todos os países do mundo. Foi uma coisa míope, uma coisa burra. Se tivessem amargado um prejuízo em janeiro e fevereiro e detido o vírus nas origens, nós não teríamos essa desgraça mundial sobre a população e essa falência múltipla de companhias aéreas que estão pedindo concordata uma atrás da outra, desempregando. Só essa semana passada, uma das companhias aéreas no Brasil demitiu 2.700 profissionais de cabine, pilotos e copilotos, enfim. Então isso tudo poderia ter sido evitado. A segunda coisa seria a testagem da população, especialmente quando da reabertura dos voos para fins turísticos e de negócio. Quanto à cloroquina que você perguntou, ou a mais moderna, que é a hidroxicloroquina, que é menos tóxica, eu não sou qualificado para opinar como especialista, isso é coisa de quem é intensivista, trabalha em UTI, né, quem trabalha com medicina de urgência. No entanto, por princípio, eu penso que nem que seja para aproveitar o efeito placebo, o médico deve sempre tratar como julgar adequado, já que não há tempo de aguardar anos a fio para os estudos duplo cego randomizados sobre qualquer das drogas que já estão em uso. Essas drogas estão em uso há 70 anos. A esperança do paciente contaminado cai ao chão se o médico disser que não há nada para fazer e que ele deve ficar em casa até sentir asfixia, ou só então, depois de estar com dificuldade de respirar, ir para o hospital, quando o quadro então já é, muitas vezes, irreversível. Há vários defensores do uso não da cloroquina, mas de sua sucessora menos tóxica, a hidroxicloroquina, baseados no que chamamos de experiência empírica, ou seja, na prática clínica diária. E também há estudos mais estruturados. Veja, em Marsella foi feito um estudo que concluiu que a taxa de mortalidade pelo coronavírus ficou 5 vezes menor do que em Paris. Marsella é na França também. Paris-Marsella é praticamente, Marsella, apesar de ser um pouco distante, é quase que um bairro, um balneário e um porto de Paris. Então não justifica, o tráfego lá é intenso, as pessoas praticamente convivem nas duas cidades quase que simultaneamente. Tido como ideal, o tal chamado padrão ouro, é o estudo randomizado duplo cego, onde nem o pesquisador nem o pesquisado, a pessoa que está tomando a medicação ou tomando o placebo, sabem se estão tomando a medicação real ou se estão tomando o tal placebo, que é um comprimido de farinha, né, sem nada dentro. No entanto, esses estudos mais científicos, além de serem inaplicáveis durante uma pandemia, têm os seus opositores nos próprios meios científicos. Eu vou citar um estudo publicado na revista da Associação Médica Brasileira em 2010, onde é lembrada a dificuldade de selecionar voluntários que se sujeitem a tomar comprimidos falsos. Entrar num ensaio duplo cego significa que você concorda em correr o risco de não estar tomando a medicação, está tomando um falso comprimido. Não é todo mundo que vai se sujeitar a isso. Isso já distorce, já deixa de ser duplo cego, porque já vai ter gente que, vamos dizer, com um grau menor de responsabilidade sobre a sua vida, ou com mais coragem, ou com mais desprendimento, ou até mais amor à humanidade, mas isso já distorceu. A média das pessoas não são assim. Então, esse pessoal desse estudo aí da Associação Médica Brasileira colocou o tal desenho PROBE, né? Que é Prospective Randomized Open Blinded Endpoint. É uma sigla em inglês para um estudo do Centro Nacional de Informação Biotecnológica dos Estados Unidos, que tem várias publicações. Leva em conta vários outros aspectos, como, por exemplo, a experiência adquirida. Como eu disse no início, nenhum medicamento caiu do céu para ser pesquisado cientificamente. Ele devia estar sendo usado ou cogitado seu uso pelos médicos em desespero em algum momento para tratar seus pacientes, e então foi feito um estudo mais sério. Mas enquanto estava sendo feito esse estudo mais sério, um monte de gente estava se tratando.
Depois se concluiu que o estudo o resultado era o que tinha efeito, ou se concluiu que o resultado era nulo, que não tinha efeito. Agora, quando o resultado é desastroso ao ponto de matar a gente, antes do estudo ficar pronto, as pessoas já pararam de tomar o medicamento e os médicos já pararam de receitar, obviamente. O que não acontece com a hidroxicloroquina. A taxa de efeitos colaterais perigosos é muito baixa, tanto é que ela era vendida até pouco tempo nas farmácias sem nenhuma receita. Em países da África se toma cloroquina, e aqui no Brasil mesmo, para ir para estados onde a malária é endêmica, se toma aquilo quase que como preventivo. Não é? Então não justifica esse pânico todo. A impressão que dá é que existem interesses de grandes laboratórios por explorar comercialmente outros medicamentos cujas patentes estão em seu poder. E a hidroxicloroquina não tem patente nenhuma, qualquer um pode fabricar, qualquer farmácia de manipulação pode fabricar. Enquanto que o tal Remdesivir, que parece funcionar diminuindo 30% do período de internações, ele custa 50 vezes mais, mas esse tem patente, esse só vai poder ser fabricado e vendido por um único laboratório. Então tudo isso distorce muito a pesquisa. Nós temos que nos alertar, a gente que é médico vê todo dia isso acontecer. Estudos científicos patrocinados por laboratórios, onde mesmo que os pesquisadores publiquem os seus conflitos de interesses, o conflito de interesse está lá, publicado, reconhecido, anunciado, mas ele existe. Isso distorce a pesquisa. Então, a gente tem que ter bom senso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem podemos valorizar excessivamente o que é chamado estudo duplo cego randomizado, nem também se pode invalidar. Nós temos que ter o pé no chão. Na trincheira, no fronte de combate, até se faz cirurgia com uísque, né? Com cachaça. Se não tem anestésico, você vai fazer uma sutura, você usa álcool para desinfetar, às vezes um destilado potável, né? Uma bebida destilada, isso a gente vê até nos filmes isso, né? O mocinho faz lá um corte, daí vem a mocinha, vai fazer uma costura e não tem nada, né? Aí ele joga álcool na ferida, e aí com cara de macho, o cara toma um gole também e enfrenta uma sutura ou até uma cirurgia. Claro que isso é folclore, mas a gente tem que ver que numa emergência, gente, não dá para a gente ficar dizendo para o paciente que vá para casa esperar até ficar com falta de ar para poder procurar um hospital. Nós temos que fazer alguma coisa por ele. Erros e acertos nas medidas de proteção ao coronavírus é o assunto da live das 10h30 da SIC. E o nosso convidado tem 71 anos, nasceu em Apucarana, no norte do Paraná, e está há mais de 40 anos, né, doutor, em Cascavel. O nosso convidado é o Augusto Fonseca da Costa, que fala aqui para a gente, faz uma análise dessa situação toda em torno do coronavírus. Nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram, e lembrando também que esse conteúdo será depois colocado para pesquisa, né, e consulta permanente, né, para quem quiser assistir, no canal de YouTube da SIC, a SIC Cascavel. Doutor, é uma outra coisa que a gente teria que analisar aqui. O Brasil, infelizmente, é um campeão em criar problemas para ele mesmo, né? Diante de uma situação tão grave, se percebe que, diferente do que aconteceu em outros países que se uniram para enfrentar a pandemia, aqui nós tivemos aquelas brigas de sempre, né? As brigas de vaidade, as brigas de ambição, as brigas de poder, enfim. E o STF acabou decretando que o governo federal não teria condições ou competência, né, segundo o que eles decidiram, para abordar esse assunto em âmbito nacional, e eles acabaram passando a responsabilidade de agir aos governadores e aos prefeitos. Agora estão tentando colocar isso nas costas do presidente Jair Bolsonaro. Gostaria muito, doutor, de ouvir a sua leitura a respeito desse cenário. Bem, primeiro eu quero esclarecer que eu não sou político, nem tenho pretensões políticas e nem apoio integralmente esse ou aquele governante. Todos têm seus acertos e têm seus erros. Inclusive, alguns dos erros do atual governo me fizeram entrar com ação criminal contra um integrante do Ministério da Economia. Para ter uma ideia, o primeiro secretário do Ministério da Economia, eu vou até citar o nome dele, Marcelo Pacheco dos Guaranis, para quem não conhece.
Ele, quando foi presidente da ANAC, criou toda a condição para criar uma aviação pirata, que hoje é chamada de experimental, e que, entre outros, matou um filho meu. Então, eu estou processando, apesar de defender hoje que, ruim com o presidente atual, pior sem ele. Que se não fosse a eleição de 2018 ter afastado a esquerda radical, nós estaríamos hoje sob uma ditadura de esquerda no Brasil. Bem ou mal, ruim com o Bolsonaro, o pior seria sem ele. Então, 2022 nós vamos poder fazer novas escolhas. Se não gostarmos do governo atual, poderíamos ter outras oportunidades. Agora, durante esse período, até o final de dezembro de 2022, nós temos que democraticamente acatar o fato de que nós temos um presidente da República, e não 11 no STF, e não 500 e tantos na Câmara, ou 81 no Senado. Nós temos só um presidente. Foi nesse que nós votamos como presidente. Nenhum de nós votou nos 11 ministros do STF, que fazem questão de, semanalmente, desdemocratizar o país, inclusive ferindo a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E o mais paradoxal é que muitos órgãos de imprensa, ao invés de se insurgirem contra o cerceamento de suas liberdades, ainda apoiam o absurdo de invadir casas de jornalistas por o que a gente chama de crime de opinião. Isso é um absurdo. Não se pode fazer isso num país democrático. Nós estamos vivendo uma ditadura, com cerceamento, com uma mordaça, com cerceamento à expressão da opinião política ou de qualquer natureza. Até mesmo opinar a favor, ou por exemplo, da hidroxicloroquina, pode surtir efeito de censura, porque não está provado. Mas também não está provado em lugar nenhum que lockdowns atabalhados e confusos como tem havido, também não tem nenhuma prova científica disso. Como é que você vai fazer um estudo duplo cego? Teria que pegar metade do estado do Paraná, por exemplo, e prender todo mundo em casa, e soltar todo mundo da outra metade. Ah, mas as metades não são iguais. Fica difícil. Então a gente pega o quê? Pessoas por ordem alfabética, de A até P, ficam presas. As de P, Q, para frente ficam soltas. Ah não, mas tem muito mais gente com letra A do que com letra Q. Então fica uma coisa louca. Não se pode, tem coisa que é impossível você medir. É impossível medir tanto as causas quanto as consequências. A gente tem que fazer o que é melhor, o que está ao nosso alcance e, de preferência, não polemizar, não ideologizar e não politicizar todo esse debate que deixou de ser técnico e científico há muito tempo. Essa é a live das 10h30 da SIC. O nosso convidado de hoje é o Dr. Augusto Fonseca da Costa, que fala para a gente sobre os erros e os acertos nas medidas de proteção ao coronavírus. Infelizmente, doutor, o ser humano tem uma faceta que é muito engraçada e às vezes muito difícil de entender, quando o que está em jogo é essencialmente a vida, né? Então se percebe nessa questão do coronavírus em âmbito mundial que alguns governos e que alguns países transformaram isso numa grande oportunidade para obter lucro, ou seja, virou uma corrida na tentativa de desenvolver a primeira vacina eficaz e fazer disso um grande comércio. Agora, colocando os pés no chão, doutor Augusto, o senhor arriscaria aqui alguma previsão de quando verdadeiramente nós teremos uma vacina à disposição que seja efetivamente eficiente? Olha, eu não teria previsão alguma porque eu não sou especialista em epidemiologia e nem em questões de vacina. Mas, pelo que se lê, pelo que se tem nos estudos, demora muitos anos para que uma vacina ultrapasse as 4 fases que ela tem que ultrapassar para ser disponibilizada. Na verdade são 3, porque a 4ª fase é uma fase praticamente de revisão para correção de rumos do desenvolvimento da vacina. Agora, mesmo essas 3 primeiras fases, elas demoram anos, 3 anos, 5 anos, alguns falam em 10 anos, de modo que é muito cedo para pensar nisso. Agora, a controvérsia em torno desse tema se torna impossível devido a essa panicodemia e essa ideologização e a politicização, né? Quer dizer, não é uma política no bom sentido, mas é uma politicalha
praticada em cima de um tema que deveria ser técnico e científico, e na verdade não está sendo ainda, porque não deu tempo de fazer. Então é impossível prever se teremos uma vacina e quando teremos. A própria Organização Mundial de Saúde acaba de opinar que pode ser que jamais haja imunidade total ao coronavírus, a esse coronavírus, o SARS-CoV-2. Seja ela imunidade de rebanho, seja ela produzida por vacina. Se isso for verdade, esperamos que não seja, né, isso é uma opinião, não é uma sentença. Nós vamos ter que proteger os grupos de risco, não fechar todo mundo em casa, multiplicando a contaminação em camadas sociais menos favorecidas e, de quebra, destruindo a economia, com consequências piores do que a própria pandemia. Não vai dar para ficar eternamente em quarentena e em lockdown. Isso todo mundo sabe. E quando haverá essa vacina? Nós teríamos, segundo foi publicado na época até do ex-ministro Mandetta, a gente ia fazer o pico em abril. Depois o pico foi transferido para maio. Depois para junho. Sabe? Parece um mal pagador que fica sempre postergando o pagamento de uma dívida. Não, eu pago o mês que vem. Não, então esse mês não deu também, eu pago o mês que vem. Ou seja, nós estamos adiando o pico e não haverá pico, gente. Por conta das políticas desastrosas de achatamento da curva, nós não estamos fazendo pico. O Brasil não fez o pico. Fez um platô alto, que é pior do que um pico. Porque o pico aconteceu em vários países, principalmente da Europa. E depois do pico, houve uma generalizada imunização, vamos dizer assim, da comunidade, e hoje eles estão num platô baixo de nível de contaminações e de nível de mortes. E nós não fizemos um tal pico para preservar o sistema de saúde. O sistema de saúde já se adequou o quanto podia, até se hiperadequou, a ponto de estar hoje sendo demolidos, ou desfeitos, desarmadas as barracas dos hospitais de campanha, não é? Que na verdade essa expressão hospital de campanha, eu acabei por entender que é hospital de campanha política, para obter verba para a campanha desse ano. Não é possível, nem foram entregues, então houve um estardalhaço no país de compras e aquisições sem a devida licitação, sem ter sido feito concorrência pública, devido ao estado de calamidade pública decretado com acerto, o que deu margem para um desacerto geral que nos trouxe hoje a uma situação em que o Brasil não sai nem para cima nem para baixo de 1.000 mortes por dia quase, ou de 900, ou que seja de 300, se a gente expurgar os 70% que se imagina que seja, vamos dizer, inflação, né? Números inflados pelas tendências de faturamento, de verba pública, de compra de equipamento, de inauguração de hospitais de campanha, de todas essas distorções que a gente vê por aí, que serão devidamente apuradas no final das contas e que já estão sendo apuradas pela Polícia Federal com desvios de recursos e corrupção generalizada em vários estados e em vários níveis. Doutor, e nessa guerra que se transformou, né, anunciar a primeira vacina tecnicamente eficiente para combater o coronavírus, quem impressionou o mundo recentemente, na semana passada, foi a Rússia, que teria feito toda uma pesquisa e um trabalho em laboratórios de uma forma absolutamente silenciosa, e ela acabou anunciando, né, para surpresa de muita gente, que teria uma vacina eficiente no combate ao coronavírus. E que aqui no Brasil, na verdade, não se tem conhecimento, pelo menos nos órgãos, né, como a Anvisa, como os órgãos que têm que analisar se isso realmente acontece de uma forma efetiva, enfim. Mas o Paraná acabou, de uma forma pioneira, dizendo que está se associando à China, à Rússia, no processo de aprimoramento dessa vacina. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Olha, a minha opinião pessoal, também como médico, é de que não existe a menor possibilidade de se desenvolver uma vacina confiável que tenha ultrapassado as 3 fases, que são obrigatórias, em um período de 6 meses. Não é possível que a gente aceite que essa vacina seja confiável. Pode ser que seja. Eu não tenho um estudo feito para dizer, mas por via das dúvidas, eu não tomaria a vacina. Nem chinesa, nem russa. Talvez a de Oxford seja mais confiável. Não se sabe. Eu não confio no que diz a Rússia, no que diz a China.
Aliás, eu não confio em comunista em lugar nenhum, nem em ex-comunista, nem em paracomunistas, aqueles que se chamam socialistas, comunistas, materialistas históricos, e tem uma série de nomes para definir uma coisa que está generalizadamente conhecida, que não funciona e que trouxe a miséria, a mentira, a repressão, a ditadura para vários países do mundo onde ela foi implantada. Não é? E essa coisa, infelizmente, o atual secretário de Saúde do Paraná, ele é um cidadão que foi ex-prefeito da cidade onde eu nasci e me criei, e onde o meu próprio pai foi prefeito, que é Apucarana. Deixou Apucarana numa situação que Apucarana não tem casos de morte por coronavírus, não é porque não morra gente de Apucarana, é porque migram pacientes para Londrina, devido a alguma coisa que ele deixou nos 2 anos que ficou na prefeitura, a ponto do sistema de saúde não ser inteiramente confiável. Não sei, eu acho que pode ser por aí. E ele fez uma série de medidas absurdas aí, entre elas agora essa história da vacina. E ele é um cidadão que foi eleito lá na minha cidade. Se eu estivesse lá, eu não deixaria. Ele foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Nada contra os trabalhadores, nada contra os partidos. Agora, todo mundo sabe que o PT se tornou praticamente uma grande parte dos seus integrantes, com raras e honrosas exceções, se tornou um partido de desvios de verba, de corrupção, de casos de polícia. Não que seja o caso do atual secretário, esse tipo de coisa. Mas eles têm uma visão restritiva, uma visão ditatorial. Em Curitiba foi fechado o comércio, as pessoas foram expulsas dentro dos seus estabelecimentos comerciais por conta de estarem lá arrumando o estoque para o dia que abrir poder vender. Não, tiveram que sair. Shoppings foram fechados com as pessoas com prazo de 60 minutos para sair, para desligar o fogo, enfim, o freezer e tirar as coisas do freezer. Uma coisa absurda, são medidas radicais que não trouxeram nenhum benefício. Por sorte, agora Curitiba já está saindo amanhã, terça-feira, da faixa da vermelha para a faixa amarela. Então já pelo menos está havendo algum bom senso na administração municipal. Não sei como será essa questão em nível estadual. Agora, Cascavel foi muito prejudicada por isso. Cascavel foi prejudicada justamente pela excelência dos seus serviços de saúde. Cascavel é a cidade polo, além de ser a sede da 10ª Regional de Saúde, ela é uma cidade que atrai demanda de Santa Catarina, do oeste inteiro do Paraná e do sul do Mato Grosso, pela excelência dos seus serviços de saúde públicos e privados. E, no entanto, foi usado o número de pacientes que estão em Cascavel como se fossem pacientes de Cascavel. Não, são pacientes de fora que vêm para cá, muitas vezes. Eu já tive hospital, já sei como funciona. A pessoa estando nesse estado de atendimento, ela vem em desespero e diz, não, eu sou daqui de Cascavel, chuta lá um endereço, ninguém vai checar e diz que é daqui. Senão ele teria que ser remanejado para a sua referência de origem. Então, para não correr esse risco, as pessoas muitas vezes afirmam serem de Cascavel, mas na verdade não são. E isso prejudicou Cascavel, porque Cascavel ficou sendo a cidade mais problemática, quase que em saúde, de todo o Paraná. E na verdade ela não é. Se você pegar a população de Cascavel, ou melhor, a população abrangida pela assistência médico-hospitalar de Cascavel, você vai ver que a taxa de letalidade de Cascavel é uma das melhores do Paraná e uma das melhores do país, que por sua vez é uma das melhores do mundo. Então nós não podemos nos basear nas opiniões, por exemplo, que advêm da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, que elas são eivadas de conotação político-ideológica, de oposição ao governo, de oposição até à livre empresa. É contra o lucro, contra a empresa, contra o trabalho. Apesar do secretário ser do Partido dos Trabalhadores, ele tem algumas coisas que são contra o trabalhador, porque o trabalhador perde o emprego. Então nós precisamos rever isso, sem nenhuma perseguição, sem nenhum ataque pessoal a ninguém, mas nós temos que filtrar aquilo que vem de pessoas que estão ideologizando e politizando essa situação. Doutor, em nome do presidente da SIC, o Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro, agradeço a todos que acompanham essa live das 10h30 da SIC. O nosso convidado de hoje é o doutor Augusto Fonseca da Costa, que fala para a gente sobre erros e acertos
das medidas de proteção ao coronavírus. Ou seja, essa questão da pandemia em âmbito mundial é carregada de polêmicas, né, doutor? E só para fazer um adendo aqui, a questão da vacina russa, curiosamente, o nome dessa vacina já é Sputnik, né? Que remete à guerra espacial que se teve lá atrás entre Rússia e Estados Unidos. Uma outra polêmica, só para a gente continuar nessa levada, doutor, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Tem gente no mundo inteiro que diz, e essa é uma das questões mais nevrálgicas desse embate todo, é que o vírus seria natural, ou seja, vem da natureza, e outros dizem que é um vírus de laboratório, que teria sido produzido em laboratório. Inclusive, nós recebemos aqui o Dr. Jorge Santos, que é presidente da Associação Médica, e ele diz com todas as letras acreditar, e por ser um especialista dessa área, de que esse vírus, em função das características que ele apresenta, que ele seria, sim, um vírus de laboratório. Embora essa não seja a área do senhor, mas o senhor é médico, eu gostaria também de ouvi-lo a respeito disso. A partir de eu tomar agora conhecimento da opinião do Dr. Jorge, eu passo de leve dúvida para quase que uma convicção de que esse vírus possa ter, de fato, ter sido produzido artificialmente em laboratório, ou para fins de pesquisa médica mesmo, ou para fins até de guerra biológica. Não duvidaria de nada. A partir da origem, não é? Do Partido Comunista Chinês, que tem feito, tem demonstrado que a intenção é de expandir o comunismo para todo mundo, através de várias das suas declarações e várias das suas ações. Não é? Tem até um último esforço aí, que é a nova Rota da Seda. Na verdade, é uma rota estratégica espalhada pelo mundo todo para adquirir dominação sobre o país através de endividamento e tudo. Aqui no Brasil mesmo, os chineses estão comprando bancos, cooperativas, produção agrícola. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nada contra as pessoas chinesas, porque já teve gente que chamou isso de racismo. Dizer que o Partido Comunista Chinês, a gente fala mal dele porque é racismo. Não, ninguém está falando do cidadão chinês, que ele é vítima. Nós estamos falando da alta cúpula do Partido Comunista Chinês, que se não for contido, se o mundo livre não contiver o expansionismo do Partido Comunista Chinês, o mundo livre brevemente deixará de ser livre. Doutor, agora sim, encerrando o nosso encontro, gostaria que o senhor fizesse alguns apontamentos sobre quais são os principais aprendizados que essa pandemia que nos atinge em pleno século XXI traz. Olha, o primeiro deles é que a gente não pode mais dar uma de avestruz, não é? E quando vê um perigo, enfiar a cabeça num buraco, fingindo que tudo vai dar certo por si só. Não. Hoje, felizmente, as pessoas estão mais conscientizadas politicamente e até ideologicamente. Antigamente, ninguém sabia nem que existia uma coisa como o Supremo Tribunal Federal, STF. Todo mundo sabia o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira. Hoje ninguém mais sabe isso. Hoje as pessoas sabem o nome dos 11 ministros do STF. Isso é uma prova de conscientização, que é muito positiva. O preço da liberdade é a eterna vigilância, como disse Thomas Jefferson, um dos autores da Declaração de Independência dos Estados Unidos e foi o terceiro presidente do país. E tem um provérbio latino que diz assim: se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Uma guerra sem tiros, uma guerra ideológica, uma guerra de mídia, uma guerra bacteriológica, ou melhor, biológica, porque o vírus não é bactéria, é um vírus, né? Uma guerra biológica. Nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial surda, silenciosa, inaparente, quase imperceptível. Mas se o mundo livre continuar financiando o expansionismo dos partidos comunistas de várias denominações e nacionalidades, logo vai deixar de ser livre. É uma ilusão achar que se pode comerciar com fanáticos em bases limpas. Nós podemos comercializar com a China. Acho até que o país deveria exigir pagamento das commodities em ações que eles já compraram aqui no Brasil. O nosso tempo está chegando ao fim, estamos já em contagem regressiva aqui no Instagram, doutor. Mais uma vez, em nome da diretoria da